Então vá até... Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Muito boa noite, tudo bem? 22 horas pontualmente em Campo Grande, está começando apito final de 1 para o Brasil, 0 para o Chile. O Brasil vai pegar o Peru nas quartas de final da Copa América. Tá no ar o apito final da Rádio Futebol na Canela com o timão do TLF, a coordenação do Fernando Blanc, o nosso time posicionado para debater a sexta de Eurocopa e de Copa América, projetando as quartas de final da Copa América, os jogos de amanhã e também da Eurocopa. Estarei nesta noite com Robert Almeida, com o Marcelo da Silva, com o Fernando Blanc, aguardando o Ramiro Piergentili. Mas quero avisar os senhores que tivemos a acertadora Regi Barbosa, do bairro Santa Emília, ganhou. Parabéns a Regi Barbosa, acertou o placar, 1-0 para o Brasil. Parabéns a Regi, ouvinte da Rádio Futebol na Canela, que cravou 1-0 Brasil. 22 horas. Eu quero o primeiro boa noite dele, o galã do rádio. Fernando Blanc. 1-0 Brasil classificado, Blanc. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago, amigos do apito final da Rádio Futebol na Canela. 1-0, o jogo valeu pela classificação, né, Thiago? Porque o primeiro tempo, eu dormi o primeiro tempo do jogo. Primeiro tempo horrível, ruim, fraco. Segundo tempo, Gabriel Jesus quis colocar emoção no jogo e conseguiu. O Paquetá justifica-se a sua convocação. Pode questionar, ele tem qualidade, não tem mais. A camisa da seleção não pensa para ele, então justifica-se para essa convocação. Amanhã ele vai justificar para a seleção brasileira? Não sei, amanhã é outro dia, é outro amanhecer, não sei. Mas o Brasil não se apresentou bem, né? E não gostei do jogo muito fraco, tecnicamente falando. E o Robert tem uma frase que hoje o consagrou. Quando o Neymar não está bem, o Brasil, ele pena. Nossa, eu assisti os 2 jogos da Euro hoje. Não assisti o jogo do Peru com o Paraguai, só vi os gols. Mas como você disse, Thiago, é outro esporte. Dá até agonia ver um jogo de sul-americano quando você vê um jogo de seleções europeias. Robert Almeida conosco também. Robert Almeida. Boa noite, Robert. 1-0 Brasil, fez o que se esperava e está classificado. Tudo bem? Boa noite, Thiago. Boa noite, amigos da Rádio Futebol na Canela. Blanc. Cadê o Ramiro? Ramiro não chegou ainda? Oi? Estão me ouvindo? Ramiro ainda não. Bom, o futebol, primeiro tempo foi horroroso, né? Futebol pífio do Brasil. O Chile com uma estratégia que paralisou o futebol brasileiro aí paralisou o time do Brasil no primeiro tempo. Eu acho muito desperdício, 2 volantes assim, do nível de Fred e de Casemiro, trava o time brasileiro. Richarlison e Gabriel Jesus mal demais. Depois o Richarlison melhorou com um homem a menos, né? Pelo menos na composição tática ali, ajudando
nas duas linhas de 4, mas o Gabriel Jesus, misericórdia, nada com nada, tecnicamente horroroso, e ele foi de uma burrice na expulsão incrível. Ele tem problema cognitivo, não é possível, né? Ele dá um golpe de karatê na cara do Domena, que sorte que não quebrou o rosto do menino lá, do lateral que jogou no Santos. Mas o Brasil sofreu muito no segundo tempo com a expulsão do Gabriel Jesus, mas tinha dado sorte de ter feito o gol ali no início do segundo tempo com o Paquetá e conseguiu se segurar. Realmente, o Brasil muito abaixo, mas o que valeu foi a parte tática, misturado com a falta de ambição do Chile, a falta de qualidade para empatar o jogo. E no final das contas foi merecida essa classificação. Mas futebol mesmo, meus amigos, o Brasil está devendo e muito. Nós tivemos, além da vitória do Brasil, 1-0 Então, em cima Robert, do Chile. na hora eu cedo, comentei Peru e... Só um pouquinho, Fernando. Mais cedo, Peru e Paraguai empataram 3-3. Nos pênaltis passou a seleção do Peru. O Paraguai, com 10 jogadores, fez 2 gols. O Gustavo Gomes foi expulso ainda no primeiro tempo. Nós tivemos hoje pela Eurocopa, nos pênaltis, a Espanha batendo a Suíça 3-1, depois de 1-1 no tempo normal. A Bélgica perdeu da Itália por 2-1. No Campeonato Brasileiro, você acompanhou a vitória do Curitiba 2-1 em cima do Remo, e o Náutico massacrou o Operário de Ponta Grossa 5-0. Pois não, Blanc? Então, Robert, eu até comentei com o Thiago no lance do Jesus. Eu quero perguntar para você que foi jogador. Então, eu acho, minha dedução, que ele pensou que não tinha ninguém quando ele fez aquele movimento perto dele. Não é possível. Mas mesmo não tendo ninguém, é um movimento imprudente, para dizer o mínimo, né? É um movimento imprudente, mas por parte dele, ele tem umas burrices de vez em quando, tanto com a bola no pé, tanto sem a bola, que eu não entendo, cara. Olha, eu vou te falar, hein? Ele caiu muito de produção na seleção depois da Copa do Mundo, ou durante a Copa e pós-Copa, e até hoje, mal demais, está há muito tempo sem fazer gol pela seleção, errando muito. Ele só teve um chute hoje, né? Um atacante que não consegue fazer um contra um. Não consegue finalizar Mas direito. Pois é, Robert. Robert, só que ele, para mim, ele não joga de atacante na seleção brasileira. O Tite usa ele como ponta direita. Ele trouxe o ponta de volta. Não, mas ponta é voltou. atacante, mas não atacante definidor. Ponta ia no fundo para cruzar a bola. Na época que tinha ponta. Ele joga muito fora da área, muito pelo lado, né? E ele tem que ter ambição de ir pra cima, fazer a jogada pra gol, finalizar ou passar pro companheiro. Mas, cara, ele não flui nada. Tanto dele como do Richarlison. O Firmino foi pífio também, foi muito apagado. Enfim, não sei, cara. As escolhas do Tite, tirando o Neymar, a gente pode analisar aqui que realmente a fase técnica e física do Firmino, do Gabriel Jesus e do Richarlison tá bem abaixo. Vai ter que dar uma girada nisso aí. Mas são os homens de confiança do Tite, né? Se eu não me engano, é esse time aí, é o da Copa, né? É o time que é o ideal da Copa do Tite, né? O Tite iniciou com esses atletas, a não ser, ele só trocou o Firmino por mais um atleta que eu não tô lembrando quem é. Eu lembrava que sempre o Firmino entrava no lugar do Gabriel Jesus, no segundo tempo. Tá faltando uma pecinha ali que eu não tô tentando lembrar, se o Thiago de repente conseguir lembrar, mas essa é a base ali, são os caras de confiança do Tite, né? Os caras podem estar mal, podem estar bem, ele sempre escala. Só que agora no próximo jogo contra o Peru, forçosamente ele vai ter que substituir o Gabriel Jesus por conta desse golpe de karatê do Gabriel Jesus, essa expulsão esdrúxula. Muito bem, são 22h08. A seleção brasileira jogou com Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge. Fred, Casemiro, Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison, Neymar, o camisa 10. Já a seleção chilena, uma linha de 5, Cláudio Bravo, goleiro, Isla, Sierralta, Medel, Vegas e Mena, Arturo Vidal, Pulga, Charles Arangues, Eduardo Vargas e Alexis Sanches.
Agora, Blanc, esse time do Chile, do meio pra frente, é muito bom, né? E as duas laterais, por exemplo, nós temos o Isla e o Mena, que já jogaram no futebol brasileiro. O Isla, inclusive, joga no Flamengo. Pode não ser brilhante tecnicamente, mas defensivamente se portam bem. E o Medel, que é eterno zagueiro, né? Ou seja, um time muito cascudo para enfrentar. O Brasil não jogou contra ninguém, né? Obviamente a seleção brasileira é melhor, Não, mas o time do não. Chile é um bom time. Essa é a seleção dourada do Chile, foi bicampeã da Copa América, está envelhecida, né? Tem jogadores aí já acima de 30 anos. Pode ser que essa foi a última, vamos supor, que foi a última competição aí dessa seleção, além da eliminatória, né? Que está enroscada na eliminatória, mas pode ser que é o último verão ou inverno desse time do Chile, que é muito bom, só que hoje o ataque do Chile não funcionou. E pelo incrível que pareça, né, falando mais um pouco do Brasil aí, que o Roger citou o Fred e o Casemiro, mas o Fred e o Casemiro hoje fizeram uma boa partida só por causa da expulsão do Gabriel Jesus. E a zaga do Brasil, faz tempo que a zaga do Brasil não sofre assim pressão, né? A única coisa que serviu aí foi para ver como que suportava a pressão dessa zaga brasileira. E cada jogo que passa, o Ederson vai se mostrando muito seguro no gol. E acho que vai aí, talvez, conseguir a titularidade. Mas é uma pena ver essa seleção do Chile, né, Thiago, nos derradeiros finais de sua dourada cruzada, né? Que foi bicampeão da Copa América, se não me engano, e esses jogadores já estão descendo a ladeira no Chile, e é uma ótima seleção chilena, um pouco envelhecida, né? Exatamente. Robert Almeida, o senhor Martin Lazarte, que é uruguaio, técnico da seleção chilena, poucas vezes a gente viu, obviamente, o Brasil com menos posse de bola, mas já desde o primeiro tempo o Chile teve mais posse, mesmo 11 contra 11, né? O gol saiu muito cedo no segundo tempo e a expulsão também. O Chile teve um gol anulado, uma bola na trave. Eu não vou falar em justiça, né? Mas eu acho que o Chile merecia pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Ou você pensa diferente? Eu acho que, assim, poderia até pleitear isso. Acho que pela bola na trave, pela pressão, mas a gente vai ver que o Brasil, com jogador a menos, realmente sofreu muita pressão. Agora, o treinador do Chile, ele povoou o meio campo, né, do Chile, e trouxe muitas dificuldades pro Brasil, né. O Brasil já tem uma certa dificuldade de saída de bola ali com os dois volantes, que particularmente eu não sou muito fã, não. E aí a gente não conseguiu nada individualmente, porque assim, cara, o Brasil vai depender de jogadas individuais de Neymar, Gabriel Jesus, um estalo assim de jogada do Richarlison. Isso não tem acontecido de jeito nenhum, cara. E hoje, poucas vezes o Neymar foi efetivo em jogadas individuais. E quando não acontece nada na parte individual, a parte tática não ajuda. Não tem infiltração, não tem uma tabela, não tem jogada de linha de fundo. O Tite segura, cara, um freio de mão para liberar o Danilo na linha de fundo, liberar o Renan Lodge. O Renan Lodge praticamente, foi nulo para atacar. Onde que ele é o cara, assim, ofensivamente, é um cara muito legal de estar numa equipe. Mas é incrível, cara, como ele segura os laterais do Tite. Isso dificulta bastante. Aí, depois da expulsão, foi um outro jogo. Aí entra a parte tática do Casemiro e do Fred. Ainda acho que o Casemiro roubava mais bolas. Antes ele roubava mais bolas sem fazer falta. Agora está fazendo muita falta, né? Parando muita jogada. Mas compôs ali com o Fred, as duas linhas de quatro, recuou o próprio Richard de um lado, numa ponta, recuou o Paquetá na outra. E ficou o Neymar ali na frente, atrás de contra-ataque. O Brasil conseguiu se segurar. Os dois zagueiros muito seguros, né? E o goleiro muito bem também. Enfim, de repente um empate ali seria mais justo, mas o Chile foi muito incompetente, Thiago, para fazer um golzinho com um homem a mais durante praticamente todo o segundo tempo. Fernando, no primeiro tempo, nós tivemos uma jogada que me deixou bastante preocupado.
Porque ficou claro que o Thiago Silva é um ótimo zagueiro, a gente sempre tem dito isso, tecnicamente talvez um dos melhores da sua geração. Agora o Alexis Sanches entortou ele no final do primeiro tempo, o Ederson fez uma grande defesa, mas cara, balançou ele de uma maneira que ele ficou sem pai e sem mãe, deve estar procurando. Na velocidade. Na velocidade, cara. No 1 contra 1, é complicado. Não dá pra deixar sem esse... o Robert até falou agora do Renan Lodge preso, mas alguém tem que ajudar. Se for jogar com o Thiago Silva, né? E se for jogar em linha de 4, como tudo indica que o Tite não vai mudar o esquema, o nosso campeoníssimo, o Thiago Silva, precisa jogar mais protegido. E ó que tinham 2 volantes. Ele ficou perdidaço na marcação do Alexis Sanches. No Chelsea são 3 zagueiros e o Kanté, né? E o Kanté, né? Aí... Kanté que na final, Blank, que nós fizemos, pra mim foi disparado o melhor da decisão. Acabou com a final, né? Não, pra mim foi disparado. Agora é o seguinte, é covardia qualquer atacante habilidoso ir pra cima de qualquer zagueiro. Ainda mais que o zagueiro está com uns 33 anos, eu acho que está o Thiago Silva, é isso? 33 anos, né? Não, mais, 36, não tem mais a velocidade. Vou confirmar aqui. 36. 36? Então, e ele não tem mais a explosão que tinha antes, né? Então é preocupante. Então tem que realmente ter a cobertura, o Danilo, o Lodge, o Fred ou o Casemiro, 2 volantes para aquele, né? Eu ainda, eu concordo com o Robert. Eu não sei porque a seleção precisa de tanto volante assim, né? Ele quer ser motorista de ônibus, o Tite. Hoje, o técnico do Chile, fugindo das suas características, Robert, entrou com 3 zagueiros. Mas não, né? Entrou com 3 zagueiros, povoou o meio-campo. Né? Povoou o meio-campo, ganhou o meio-campo, mas não colocou tanto volante. O Brasil, para mim, não precisa de 2 volante, né? Põe o Fabinho ali e depois solta mais um, mais solto, né? O Fabinho faz bem essa cobertura. O Fabinho não dá susto, não deixa a bola passar. Pra mim, Fabinho, o Fernandinho, acho que ainda tem. Eu ainda creio no Fernandinho. Eu acho que seria ideal o Fernandinho e Fabinho. O Fernandinho não vem bem. Outra coisa que me assusta, Thiago, uma coisa que o Tite para mim demorou a mexer. Mas, para mim, o Militão e o Cebolinha tinha que ter entrado um pouco mais cedo. Também acho. Para proteger as áreas. Principalmente o Cebolinha para segurar essa bola lá na frente. Para ajudar o Paquetá. O Paquetá deixou de ser atacante e começou a fechar o lado direito que estava o Jesus. Paquetá, ele perdeu a peça de utilidade que é o Paquetá. O Paquetá passou quase a ser um volante marcador, um terceiro volante ali no meio campo. Porque para fechar ali aquela área do o corredor, né? Jesus. O corredor para ajudar o Danilo ali. Então, se entra tira o Richarlison e entra o Cebolinha descansado para segurar essa bola lá na frente com o Neymar, para que tá ainda vir de trás, eu acho que desafogaria a seleção brasileira. Mas cada técnica é uma sentença. Eu acho que hoje a seleção não teve bem, como o Tite também não teve bem hoje. É de se analisar isso. Posso estar errado, mas é a opinião que eu vi. Porque o primeiro tempo foi desastroso. E o segundo tempo só deu a emoção, porque o gol saiu logo aos 4 minutos, aos 3 minutos, e se eu não me engano, o Jesus foi expulso aos 4, né? Então isso que deu emoção no jogo. Porque de resto... Me permitam discordar de vocês, especificamente hoje, que eu acho que o Brasil deveria ter cuidados defensivos contra o meio-campo que tinha Arangues, Vidal e um ataque com Vargas e Alexis Sanches, né? Com laterais que sabem apoiar também, que é o caso do Isla e do Mena. Contra Peru, Venezuela, próprio Equador, aí eu acho que realmente que 2 volantes é um exagero. Mas, Robert, você não acha que hoje deveria ter realmente um meio-campo mais pegador? E você não acha que o Lazarte errou? 3 para marcar só um centroavante não fica sempre o homem da sobra sem função?
Eu acho que depois da expulsão ele ainda demorou muito. O treinador do Chile demorou para sacar um zagueiro. Coloca mais um atacante. Ele demorou muito. Foi depois de 10, 15 minutos após a expulsão que ele resolveu sacar o terceiro zagueiro. Esse jogo de hoje me surpreendeu, esse esquema do Chile. Surpreendeu até o Tite e deu certo, né? O Chile conseguiu travar o Brasil, conseguiu povoar, conseguiu mais até posse de bola, uma coisa que não acontece muito, né? E o Chile continua sem vencer o Brasil em terras brasileiras. Nunca venceu o Brasil em solo brasileiro. Incrível isso, né? Essa estatística. Mas, enfim. O Brasil teria que ter assim, esses cuidados defensivos, mas eu trocaria ali pelo Fabinho. Escolheria um dos dois ali, né? E deixaria o Fabinho, que é muito mais eficiente, tem mais saúde, tem mais dinâmica, poderia fazer várias coberturas e se esticar lá pra frente, enfim. Eu acho que assim, cara, tem que se acostumar, o Tite quer isso, o Tite quer dois volantes assim mesmo, fixos, parece que nada vai conseguir mudar essa coisa que o Tite tem, de além de botar dois volantes, segurar os laterais, porque ele acha na cabeça dele, eu acho que eu tô entendendo isso, que só pode ser isso, né? Deixa lá na frente que os caras da frente se resolvam, sabe? Não tem uma passagem lateral, não tem uma encostada assim, porque o Tite meio que segura o freio de mão dos laterais e ainda coloca mais dois volantes que não tem a função do vai e vem, como ele tinha isso no Corinthians com Paulinho e com o próprio Elias, né? Era um volante de box to box, né? Como diria Blanc, área a área. Mas hoje a gente não tem isso, né, na seleção, o Tite não tem isso. Se ele conseguisse ter a coragem de lançar o Fabinho nessa função aí, eu acho que a seleção poderia produzir um pouquinho a mais. Ô, Thiago, eu até concordo com Isabel tá na escuta, o Antônio Henrique, quem mais tá aqui? O Paulo Henrique também, o Wagner que tá de férias, o Átila Eugênio, o grande Átila, um abraço, o Givanildo lá em Rio Brilhante, o Givanildo tá dizendo que amanhã o Águia vai ganhar o jogo, o Edson do Carmo do bairro Zé Pereira, do lado aqui de casa, tá na escuta, o DJ Ninja retransmitindo pela rádio Bola na Rede o nosso apito final, a Rege Barbosa, parabéns mais uma vez, já passou o endereço, nós vamos conversar com a SS Cesta Básica para saber o dia que vamos entregar. Parabéns aí, cravou o placar. Lá em São Bernardo do Campo, a Kaline Caetano. No nosso facebook.com/Rádio FNC na Canela, a Maria Barreto, José Aguiar, Gilmar Alves Espíndola, o Cassiano Menezes, Pedrinho Silva, José Adailton da Conceição, obrigado. Lembrando sempre que os nossos programas, assim que acaba, que a gente sai do ar, a gente sobe ele para a nossa plataforma de podcasts, que é a plataforma Anchor, e ele automaticamente manda para o Spotify. Você ouve quando e a hora que você quiser toda a programação da Rádio Futebol na Canela, e amanhã vai estar disponível no site da Rádio Futebol na Canela. Fernando, eu tenho uma pergunta para te fazer. Parece que caiu a internet minha aqui, só um pouquinho. Caiu a internet, vai voltando. Eu tô com problema de... Tá brabo hoje a internet, hein? Deixa eu... Tô ajeitando aqui a internet que caiu. Vamos normalizá-la o mais breve possível. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. A minha internet aqui já tinha caído durante Curitiba e o pós-jogo de Curitiba e Remo. Vocês me ouvem bem? Tranquilo? Sim, senhor. Sim, tá, sim, beleza. tranquilo. Desculpe, menino. Olha, essa semana tá brava pra internet no Mato Grosso do Sul, hein? Vou te contar uma coisa. Brincadeira, pelo amor de Deus. Ô, Thiago, permita eu discordar do senhor mais um pouquinho? Sobre? Sobre os dois volantes e o time do Chile. Sim, claro. Sim. É o seguinte, na teoria era isso mesmo. Se o Chile fosse o Chile, né? No primeiro tempo o Chile não foi o Chile. E aquela dupla de volante, Fred e Casemiro no primeiro tempo foi inutilizado. O Fred e Casemiro só teve utilidade depois da expulsão do Gabriel Jesus. Porque até esse momento o Chile não ameaçava o Brasil e não ameaçou o Brasil. Mesmo com o segundo tempo todo, com o Brasil com 10 jogadores, começou a ameaçar o Brasil do meio para o fim.
que aí o Brasil foi perder força, foi perdendo preparo físico, e o Chile naturalmente foi para cima e pressionar o Brasil. E a zaga, de parabéns, se comportou muito bem, a zaga do Brasil. Esse é o ponto positivo desse jogo, se há que há ponto positivo, além da classificação. Robert, muitas das vezes passa batido da minha pessoa e também de quem está apresentando, provavelmente porque foi tranquilo. Mas protocolarmente nós temos que perguntar. Senhor Patrício Lustô, uma arbitragem boa, a expulsão do Gabriel Jesus foi merecida, foi justa ou ele exagerou? Ele, Patrício Lustô. Não, foi justa. Expulsão justa. Tinha que dar queixa, né, de agressão ali na delegacia do lado de fora ali do Engenhão. Contra o Gabriel Jesus. O árbitro foi bem, né? Teve uns lances em que o Neymar se joga, ele dá falta. Achei que o Richarlison tá pegando essa mania do Neymar de se jogar toda hora. Algumas vezes sim falta, outras, a maioria das vezes, se joga, tenta cavar pênalti, tenta cavar falta. O Richarlison tô pegando o ranço do Richarlison nesse sentido aí. Mas o árbitro se ouve bem, com a ajuda do VAR também, né? Teve o gol anulado do Chile, estava impedido. Demorou bastante, né? Para essa decisão acontecer. Mas ele é um árbitro experiente, levou na manha, não teve nenhuma influência no resultado. Fernando, foi tranquilo? Tudo dentro da normalidade? A arbitragem do argentino Fabrício Lustô? Tranquilo, né? O jogador brasileiro tem que aprender que árbitro argentino não dá faltinha. Não dá qualquer coisa, não. E ele foi lá, e o Neymar, tentando cavar um pênalti ridículo dentro da área ali do Chile. O jogador foi só na bola. E acho que foi até a falta do Neymar que a gente podia ter dado em cima do zagueiro chileno. Foi tranquila a arbitragem, né? Eu acho que o Gabriel foi mais por imprudência do que maldade no lance, que ele é um jogador maldoso, não tem esse histórico. Ele foi atabalhoado. Mas, pra mim foi tranquilo. Tô com o Paulo Anselmo, que também está participando do nosso apito final, de 1 para o Brasil, 0 para o Chile, às 22 horas e 26 minutos. Paulinho, muito boa noite. Sua avaliação aí, você que está ouvindo já os nossos analistas, falamos já da vitória, da expulsão, da arbitragem. Diga o seu parecer, tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, amigos. Acompanhando atentamente as divergências, é normal, né, Thiago? Para mim, um jogo xoxo da seleção brasileira. O Chile não tem, assim, em que pese a zaga do Brasil com o Thiago Silva e o Marquinhos, uma defesa muito sólida. No começo da competição, inclusive eu fui abarroado por alguns analistas aí que o Militão era titular no lugar do Thiago Silva. Hoje, o Thiago Silva ainda é mais titular do que o Militão para mim, certo? Agora, vocês falando aí também da questão dos volantes. É aquele negócio, né? O Tite tem já na sua cabeça aquela espinha dorsal. E quem seria esse cara para falar o que eu falei do passado? Transição de bola. O Brasil, quando o Neymar está marcado e os homens de frente bem marcado, o Brasil não tem criatividade, não tem aquele elemento surpresa que chega e faz a infiltração. Quem seria esse cara? Gerson? O próprio Fabinho? Então... Convoca o Paulinho, pô. Convoca o Paulinho. Tá lá no Bragantino mantendo a forma. É um problema que você assistir na Eurocopa, é lógico que comparativo é complicado. Mas hoje, se o Brasil só jogar esse pouquinho aí, nós não vamos passar nem da primeira fase, viu, cara? Infelizmente, eu acho que não sei se eu tô sendo pessimista demais, mas eu tô achando falando isso há tempão. A bola do Brasil muito curta. Você sofrendo para jogar contra um Chile combalido, para ganhar da Colômbia um sofrimento. Um time que só tem Neymar que ataca e o Richarlison mais brilhante. Olha, eu tô preocupado, cara. Vocês me analisando aí, é lógico que é o sistema de jogo do Tite, mas um time que os laterais não passam para fazer as jogadas de fundo, um time que tem pouca criatividade no meio, é complicado. Nós vamos para a final da Copa América, isso é fato. Porque vai sapecar o poderoso Peru, de acordo com o Thiago Lopes, nós vamos sapecar. Vamos para a final.
Agora, é preocupante a página 2. Isso é que eu fico aqui mexendo nos meus botões aqui, tentando encontrar porque agora à tarde eu tive o privilégio de assistir um jogo inteiro da Eurocopa. Parece que é outro universo, sabe? Outro esporte. É outro esporte. É outra modalidade, né? Eu tô sentindo o Paulo Anselmo muito nervoso, bastante irritado com a seleção brasileira. E eu quero saber o seguinte. Não, ele tá irritado. Ele chegou irritado. Ele chegou irritado. Não. O senhor já metralhou. Agora o senhor vai responder o seguinte. Porque o senhor tocou onde eu iria tocar. Era o tema que eu perguntaria antes do senhor entrar e o senhor foi preponderante. Eu toquei na região clitoriana. O Robert Almeida, ele tem dito há um bom tempo no nosso grupo, né? E ele tem externado algumas vezes também essa opinião. E eu acho que o fato da Copa América e da Eurocopa serem correlatas, estarem acontecendo paralelamente, está nos mostrando algo importante. O Brasil é um bom time? Claro que é. O Flamengo é um bom time? Claro que é. O River Plate é um bom time? É um baita de um time? Claro que é. Nós não questionamos isso. O Costa Rica é um bom time? Claro que foi. Foi um bom time no Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Águia Negra dos 2 últimos anos foi um bom time? Claro que foi. Só que, senhores... O Aquidauanense é um time bem treinado? Claro que não é. Não, claro que não. Mas, senhores, o Paulo Anselmo, nós estamos vendo... Ele quer acabar com o debate. Ele tá querendo me irritar. Jesus, ele não vai me irritar hoje. Eu tô numa outra vibe. Ô, Paulo Anselmo, mas nós estamos vendo que me parece, Paulinho, eu não sei se você concorda, e você e os demais vão responder. E o Robert, por último, para ratificar ou para retificar o que eu tô falando. Nós estamos chegando num ponto que o sul-americano não vai ser mais campeão do mundo. Igual está acontecendo com o Mundial de Clubes. Os times sul-americanos, já que o River é há uma década, senhores, não é um campeonato ou dois, é uma década o melhor time nosso. Só qual foi e o não último... consegue jogar o Mundial de Clubes. Eu acho que Robert, Paulo e Fernando, vai acontecer isso com as seleções sul-americanas. Só um dado. Antes do Paulinho e do Blanc falar. Sabe qual foi o último gol de um time sul-americano no Mundial de Clubes? Contra um time europeu? O último gol de um time sul-americano contra um rival europeu. Foi o Corinthians? Guerreiro 1-0 contra o Chelsea. Rapaz, então, já vai pra uma década, Paulo Anselmo. Realmente, Thiago, é preocupante. Eu custava eu queria teimar contra isso que vocês estão dizendo aí, mas hoje a cada dia eu tô admitindo mais, porque a gente não vê, sabe, um progresso na seleção. Vê, por exemplo, nós estamos tendo dificuldades para vencer uma Colômbia, vencer um Chile, e o Brasil hoje, se tirar o Neymar ali da criatividade, ninguém cria nada. É uma seleção muito pobre de repertório, não tem... tempos atrás você tinha lá Rivaldo, Ronaldo e o Fenômeno, quando não dava certo, vinha Roberto Carlos e dava uma sapatada e metia um gol. Hoje, quem vai dar uma sapatada? Então, tá complicado, rapaz. Infelizmente, a nossa distância tá só aumentando. Tomara que eu esteja redondamente enganado, mas, sei lá, eu ando meio pessimista quanto à seleção brasileira. Se não houver uma sacudida aí, essa eliminatória, vamos classificar tranquilo, a Copa América fatalmente, no mínimo vice, acho que já somos, mas a gente vê, rapaz, um outro futebol mais intenso. As outras seleções, uma Inglaterra mais bem postada, mais... parece que os jogadores estão mais vitaminados, assim, sabe? Mais nutrido. A seleção brasileira, o Gabriel Jesus, não tá dando mais para ele não, viu, Thiago? Ali está salvando-se pouca gente ali, e acho que o Tite vai ter que... É lógico que ele já deve estar com o grupo dele fechado, né? Eu acredito que o grupo Tite já está quase fechado, o que é um grande erro em matéria de Copa, que a Copa ainda está longe. Tem o quê? Nós temos ainda quase 1 ano e meio, né, para essa Copa. Então, muita coisa poderá ser mudada.
Fernando, o Robert tem batido na tecla, além disso, né, que nós não vamos passar para um time europeu, ele tem falado do trabalho dos treinadores. O Eduardo Berizzo, técnico do Paraguai, até outro dia estava no Sevilha. Por exemplo, já tinha trabalhado no Celta e no Atlético de Bilbao. O Gareca da escola argentina. O César Farias, técnico da Bolívia, venezuelano, também da escola argentina. E por que a gente cita a escola argentina? Porque a escola argentina, ela é diferente o jeito de formar treinador. O Tabárez é o concurso, certo? Acho que ele tá no pedestal, ele reformou o futebol uruguaio. Não dá nem pra questionar o Tabárez. Temos o Rueda na Colômbia, o Lazarte, que é uruguaio, tá no Chile. Tá passando sim pela comissão técnica nossa o problema também da competitividade, mesmo o Tite sendo bom como ele é aqui no Brasil. Ele não é suficiente, ô Blanqui? Não é pro futebol atual, não. É assustadora a diferença de intensidade de jogo. A intensidade de jogo que se viu hoje, por exemplo, mais especialmente entre Itália e Bélgica, é assustadora a intensidade do jogo. E o time sul-americano, acho que nem o time sul-americano, Thiago, da seleção sul-americana, tem a intensidade de jogo que tem uma seleção europeia, mesmo com todo mundo jogando lá. Isso passa o quê? E por que esses mesmos jogadores que jogam na seleção brasileira, que jogam com intensidade no Chelsea da vida, no Barcelona da vida, no Manchester City da vida, no Real Madrid da vida, não jogam com a mesma intensidade na seleção brasileira? É a maneira diferente de treinar. E eu concordo contigo que o Brasil, ou o sul-americano, vai demorar a ser campeão do mundo novamente. Se não parar, se não repensar as coisas para acontecer. Não é feio a gente copiar as coisas boas. Ora, a partir do momento que o europeu parou, olhou para o sul-americano, para o Brasil, e viu o que de bom poderia tirar deles, e para eles poderem evoluir, o que aconteceu? O europeu conseguiu trazer um pouco da técnica do jogador sul-americano para o seu jogador europeu, aliado com a força. E isso anulou a técnica do sul-americano. Isso me preocupa. E quando o Paulinho fala que o Neymar está sozinho, é outra preocupação na seleção brasileira. Não tem ninguém para conversar com o Neymar. Quem seria esse alguém? Seria o Everton Ribeiro. Acho que todo mundo que concorda. Mas o Everton Ribeiro, jogando a bolinha que está jogando, não dá. Qual que é a segunda pessoa que eu vejo que pode conversar com o Neymar? Para mim é o Everton Cebolinha. Mas parece que está convicto o Tite que é banco. Então, se nós não copiarmos o estilo europeu de treinamento, de preparo físico, tudo, até porque, Thiago, lembra, isso vem lá dos anos 80, quando um jogador brasileiro saía daqui para jogar na Itália, ele tinha que, ou na Itália ou qualquer país da Europa, ele tinha que fazer um recondicionamento físico, fazer o tratamento físico para o jogador fisicamente crescer e encorpar. O Zico teve que fazer isso. Olha que era o Zico, hein? Teve que fazer isso na Udinese. O Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa. O Ronaldinho Gaúcho saiu daqui ele voltou outro, totalmente grande, enorme. O próprio Neymar teve que fazer esse recondicionamento físico e tático. Então, se nós não pararmos de olhar e copiarmos o que os europeus estão fazendo, nós e qualquer seleção sul-americana vai demorar a ser campeão do mundo. Robert, claro, mantendo dentro do que for possível, e se você quiser falar também, tranquilo. Você foi convocado só pelo Leão ou o Luxemburgo e o Filipão também te convocou? Só pelo Leão. Só pelo Leão. Quem que era o seu técnico no Santos? Ou você estava no Atlético? Santos. Estava no Santos. Quem que era o técnico? O Autori? Gente, 2001 acho que passou o Parreira. O Cabralzinho teve um momento ali. Isso. Geninho. Correto.
Era muito discrepante o trabalho do Leão para esses nomes que você citou? Era um pouco. Era Em assim, função não de muito. quem? O Leão melhor ou os técnicos dos clubes? Eu acho que os treinadores dos clubes eram melhor, né? O que o Leão tinha que dar, ele não tinha muito tempo, né? A treinador de seleção brasileira, historicamente, não tem muito tempo para trabalhar, né? Mas o trabalho, se for comparar treinador brasileiro com treinador estrangeiro, é diferente a intensidade e a cobrança que o treinador estrangeiro exerce sobre o jogador, né? Mas em relação ao treinador brasileiro de seleção com o treinador de clube, o treinador de clube tem mais tempo, né, Thiago? Tem mais tempo de trabalho, né? Concordo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Diego. Já fechamos que não vai trocar o técnico por um europeu. Isso tá Não. claro. Agora Tá não. muito claro. Vai pra Copa, Mas você não tranquilo. acha, e aí todos podem responder, mas eu vou perguntar pra você. Traz um auxiliar internacional, como o Rogério Ceni quando foi começar, ele trouxe lá o cara do Liverpool. Foi. Fugiu o nome pra A CBF pra tentou pegar o auxiliá-lo. Chave, né? Por exemplo, porque, cara, essa intensidade, e o Fernando pra mim foi perfeito, cara, a gente acompanha aqui o campeonato inglês, todos os jogos, todo final de semana, até porque entra na nossa grade toda semana. Cara, Liverpool, City, Chelsea, o último colocado, Robert, o que caiu, o West Bromwich rebaixado lá, o Sheffield United, cara, Aham. tem problemas técnicos, mas você vê os caras numa pegada, Velocidade. cara. Não, é impressionante. Velocidade. Então, você não entende que também, tudo bem, não vai trazer o técnico, de repente trazer uma peça importante para pôr essa mentalidade de treinamento na hora da competição, ou você acha que é só um descaso do Brasil com a Copa América? Não, nós estamos aí de saco cheio, não temos adversário e vamos levando desse jeito. Eu acho que passa muito pela intensidade que o treinador impõe, né? E no clube, você olha lá, o Fernandinho joga pra caramba no City, é muito útil. O Gabriel Jesus, cara, no City é mano. E na seleção é outro. Por que será, né? Caramba, não O sabe? City, Robert, não renovou com o Agüero porque entende que é o momento do Gabriel Jesus. E eu Pois não é. vou nem falar do Firmino, que com o Klopp deita e rola no Liverpool, né? Pois é, então a gente olha assim, cara, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa que não tá ornando e passa muito pelo entendimento de futebol do Tite, pelo que se dá de treinamento na Europa, intensidade, o que se cobra dos atletas lá, do que se consegue extrair deles aqui. O Tite, enfim, e olha que é o nosso melhor treinador brasileiro, ao meu ver. Eu espero que o Roger consiga evoluir a tal ponto dele, lá na frente, daqui a um tempo, vislumbro ele como treinador da seleção brasileira. Não sei, o Diniz vai ter que vai ter que conquistar título, né? O Roger também, mas são os treinadores da nova geração, o próprio Rogério Ceni, que daqui a alguns anos, Thiago, Paulo e Blanc vão pleitear aí uma vaga para a seleção brasileira. Eu acredito que Renato Gaúcho não. Eu tenho minhas restrições quanto a ele. E aí a seleção partir para um treinador estrangeiro, né? Nesse tempo aí que a gente espera Rogério Ceni, o próprio Diniz amadurecerem para ter punch para pegar uma seleção brasileira. Eu acho que nesse período, até essa geração de novos treinadores chegarem lá, o Brasil vai ter que contratar um treinador estrangeiro. E essa, para mim, é uma decisão que pode melhorar um pouco a situação do nosso futebol em relação às seleções europeias. E você vê uma Suíça hoje, rapaz, que complicado, hein? Ganhar desse time, né? E a Espanha deu uma sorte monstruosa nos pênaltis, né? Era para ter perdido. Mas, enfim, o Tite pode alegar que não tem tempo para treinar, mas, cara, quando tem tempo, seja mais ousado, seja mais intenso ali nos treinamentos. Enfim, para mim a solução seria realmente contratar um treinador estrangeiro, mas comparar a Eurocopa com a Copa América, tem que passar também, não pode deixar de dizer também, né, Tiago, a qualidade do gramado, né, cara, lá é uma mesa de sinuca, né, os campos europeus, e aqui é um pasto, né, com todo respeito ao Engenhão, Maracanã, enfim, e outros campos aí que a gente tem aqui no Brasil.
É fato que a Copa América estava sendo preparada para ser disputada em campos bem melhores, tanto na Argentina como na Colômbia, né, se não me engano. Mas aqui no Brasil, como veio às pressas, os nossos campos realmente, nossos gramados foram escolhas assim, lamentáveis, que tem um Morumbi, um tapete, o campo do Corinthians um tapete, o Beira-Rio um tapete, sabe? E o próprio campo ali, o Olímpico ali de Goiás, ali onde o Atlético Goianiense manda o jogo, é um tapete, sem torcida. Eu acho que muito bem. É o único que tá melhor, né, que tá sendo usado, é o Olímpico de Goiânia. Pois é, e a Conmebol tá no desespero tentando ajeitar aí o Maracanã, mas passa pela pandemia, passa pela questão política, Porto Alegre não queria receber, São Paulo não recebeu, mas vetou o Dória. Aí realmente a qualidade também já cai bastante da qualidade de jogo, né? Por conta também dos gramados. Paulinho. Thiago. Fala quem chamou. Eu chamei aqui, Paulinho, só um minuto. Mas passa pela filosofia. Você, para trazer um cara de fora, a comissão técnica, é a filosofia. Vamos supor que amanhã a CBF entende que a comissão técnica tem que ser estrangeira, entende que para dar mais um suporte físico, para ter intensidade, mas manter um treinador brasileiro. Mas se o treinador brasileiro não tiver essa filosofia, não vai adiantar nada essa comissão técnica. Eu acho que isso funcionaria com o Rogério Ceni, com o Diniz, mas eles não estão preparados ainda para a seleção brasileira. Por exemplo, a intensidade do Flamengo só foi intensa em 19 porque na filosofia do seu treinador. Então passa para a filosofia do treinador. Qual é a filosofia que ele pensa no futebol? E aí? Mas eu acho que a gente não tem essa filosofia. E o Jorge Jesus, o Blanco, já te interrompendo, desculpa, ele não deixava ninguém da base assistir o treino, ele não passou nenhuma informação para o pessoal da base, pouca gente conseguia assistir o treino dele, e ele não preparou o substituto dele lá na comissão técnica do Flamengo, ele proibiu. Tá aí, mas passa pela filosofia, não adianta você trazer, a CBF tem uma ideia, vamos trazer a comissão técnica para preparar, se o treinador não está preparado para isso. É igual, por exemplo, você ter um Glauber Caldas e o Robson Matos auxiliar técnico, o Glauber não aprendeu nada. Não, porque não é a filosofia do treinador. Não é a filosofia do treinador. O treinador na cabeça dele. Não, vocês são apaixonados pelo Glauber Caldas. O Blanc tá... Acho que entrou no mesmo guarda-roupa do Ramiro. Cutucar a ferida, eu né? Acho. Tem que achou antigo. Tá igual você com o Mauro Marino, mas Paulo. Mas o Glauber não tinha lá o Robson Matos do lado dele? O que ele aproveitou do Robson Matos? Sim. Verdade. Verdade. Sim. Deixamos a filosofia lá, de sair jogando de trás em velocidade. Diga, Paulo. Agora, o Robert falando das restrições dos técnicos, eu só vou adiantar para ele, dar uma pista. O Náutico venceu de goleada na Série B, tá? Mas 5-0. 5-0 no Operário. É o nosso novo Guardiola, L dos Anjos. Agora, Paulo, diga. Eu concordo com o Blanc e concordo com o Robert. A gente pega a Alemanha para um monte de coisa, né? Porque realmente eles reestruturaram o futebol. Mas olha pro lado, Paulo. A Associação Uruguai de Futebol deu a chave do futebol na mão do mestre Tabárez. Tá lá há 15 anos. Qual que é o resultado disso? O Uruguai não ia para uma Copa do Mundo há 12 ou 16 anos, não lembro. Foi semifinal na Copa da África do Sul, veio para a Copa do Brasil, foi para a Copa da Rússia, ganhou a Copa América no meio do caminho que não ganhava um bom tempo. Revela, Paulo Anselmo, como o Brasil continentalmente de extensão territorial não revela. Está encerrando um ciclo de Soares, Cavani, já parou o Louco Abreu, já parou o Forlan, que já é até treinador, o Abreu também parou, foi treinador, voltou, parou de novo, mas o caminho lá tá feito. Eles estão plantando, e a gente fez o jogo do Peñarol outro dia, o Peñarol é cheio de jogador de base, e o futebol hoje deles é baseado em base. É muito time novo, com muitos garotos novos. Ô Paulinho, não tinha que alguém bater na mesa e falar, olha, nós vamos entregar a chave na mão do Robert. O Robert vai dar o norte de cima a baixo. Thiago,
O Facundo Torres, que jogador, hein, cara? Demais, 21 demais, anos, garoto que jogador. novinho, joga muito. Titular do muito, Penharol, muito. 50 time europeu atrás dele. Ele já vai tomar a posição do Arrascaeta. Cara, impressionante, que jogadoraço. Fala, Thiago, Paulinho, não tem que entregar? Em cima dessa linha de pensamento, eu concordo com essa linha de pensamento. O Brasil não vai colher nada porque não está plantando nada, entendeu? As plantas já estão dobrando, as bananeiras já estão dando cacho e não está sendo feito uma mudança de filosofia. Agora, para essa temporada agora e até a Copa do Catar, o que me preocupa, o que está me encucando aqui é a falta de variação de Tite. Ele vai classificar na Copa América, na eliminatória? Vai. Mas se ele quer fazer algumas variantes, tem que dar uma mexida em algumas peças ali. Por exemplo, não tem como não dar uma oportunidade e mudar a filosofia com o Gerson, por exemplo, que é um destaque dos jogadores que mais se destacou nos últimos tempos. Outros e outros aí que poderão vir para modificar, porque o Brasil está um futebol muito, como é que eu posso dizer, não é nem catedrático, é burocrático. 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 Casimiro e Fred no mesmo time, não cria nada. Aí fica ali, toca de lado, toca para lá, toca para cá. Nós estamos tendo dificuldade para vencer uma Venezuela, vencer uma Colômbia. Hoje foi um sofrimento, de certa forma, apesar da expulsão, mas o Brasil estava jogando mal já o primeiro tempo. Então, foi só um pano de fundo para... Então, respondendo a sua pergunta, Thiago, está na hora de dar uma lavagem cerebral na cabeça do Tite para ver se ele inova em algumas outras filosofias de jogo, até a Copa. Aí depois veremos o que vem. Genin já falava uma situação que você tentar mudar um cara velho assim, jogador, ele falava de jogador veterano, e ele falava assim, rapaz, você tentar mudar jogador veterano é igual desentortar galho velho, você quebra, não tem jeito. Senhores, 9 minutos pra gente acabar o programa, eu quero saber o seguinte, Blank, precisa, porque e pra mim, tá? Ou a gente tem um norte igual o Uruguai teve, ou nós não vamos nem brigar por nada mais. Ô Thiago, o que a Alemanha fez? Veio aqui no Brasil, viu que tinha de melhor. O norte. Montou no norte. Montou centro de treinamento no país inteiro. Escolinhas de futebol, com clube aqui. Isso é o similar que fez o Tavares no Uruguai. Montou escolinhas de futebol em todo o território uruguaio. Para revelar jogador. Primeiro, para formar cidadão. De 300 jogadores, você vai tirar 2, 3 dali para ser jogador de futebol profissional e render bem. E se não fizer isso, nós, com essa soberba que somos os melhores do mundo, já não somos os melhores do mundo há algum tempo, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para os três. Quando o Tite assumiu a seleção brasileira e classificou a seleção brasileira, nós vimos o melhor momento da seleção brasileira produzir seu futebol, aquilo que nós gostamos. O Brasil rateou na Copa do Mundo com o Tite. Aquela seleção que o Tite classificou, que foi para a Copa, a qualidade é similar a essa, pior ou melhor que essa? Porque essa não está rendendo o que aquela rendeu. Para mim o Tite piorou e o time piorou junto também. E as peças pioraram e envelheceram. Eu acho que a gente joga do mesmo jeito. Nós não temos adversário aqui, Paulinho, mas joga do mesmo jeito desde a última Copa. Aliás, o Tite tem o norte, né? Ele ele demora a mexer, ele morre com os mesmos. E no Corinthians ele teve aquele hiato que veio o Mano Menezes porque ele não consegue renovar. Fala, Paulinho. Sim, mas para mim piorou um pouco mais em relação à última Copa. Por quê? Pelo menos alguns jogadores que entravam ali no setor de meio campo,
tinha um pouquinho mais de técnica do que alguns que vem sendo convocado e até tá jogando aí, na minha concepção. Queira ou não, o Felipe Coutinho, hoje tem um cara do naipe do Felipe Coutinho ali no meio? Acho que não tem. Queira ou não, o Renato Augusto, mesmo bichado, mas dava um pouco de técnica ali ao meio. Que mais? Verdade. Os próprios laterais eram um pouquinho melhor, né? Porque você tinha, de um lado, o Marcelo ou o Felipe Daniel Alves. Renan Lodge e Alexandre. Dá para medir força com o Marcelo e com o Felipe na época? Acho que não. Então, se fizer uma cariação do time da Copa e agora, eu acho que aquele time era tecnicamente um pouco melhor. Entendeu? Até o Fagner jogou bem na Copa. Até o Fagner. Vejam vocês. 22h54 pra gente encerrar, 6 minutinhos pra acabar. Paulinho, começa por você. Brasil passa do Peru que hoje tomou 2 gols com homem a mais, hein, do Paraguai. E olha o Paraguai, se ficasse 11 com... Que bobagem do Gustavo Gomes tentar agredir o jogador peruano. Brasil passa pelo Peru e faz um clássico na final? Você acha que amanhã passa a Argentina e passa o Uruguai? Passa a Argentina, Brasil e Argentina na final. Pode ter certeza, em um sábado, no tapete verde do Maracanã, o Tavares viajou pro Rio e tá cuidando do gramado lá, vai tá top, viu? Que beleza, hein? Agora, apareceu uma mensagem aqui pra mim que agora o Google Meet tá com chamada só de 1 hora, impressão minha. Que loucura. Sua chamada terminará em 5 minutos, apareceu. Apareceu pra mim aqui em 5 minutos. Eu acho que é porque é o mesmo link. Talvez seja isso. Que é o mesmo link desde de tarde. Talvez seja isso. Blank, o Brasil passa pelo Peru e deveremos ter Uruguai e Argentina na outra semifinal? Com certeza. Eu acho que passa a Argentina e vai dar Brasil e Argentina. Só se o Uruguai fica aquela garra Uruguai de sempre conseguir superar a Argentina. Mas tá pintando Brasil e Argentina, né, nessa final. Robert, é isso mesmo? É isso mesmo. A minha dúvida é o seguinte, nesse jogo contra o Peru, o Thiago, Paulo e Fernando. Quem tomará mais gols? O Águia da Ferroviária ou o Peru da Seleção Brasileira? Você quer me deixar mal-humorado pra amanhã, né? Que amanhã quem vai narrar o jogo do Águia sou eu, né? Pelo amor de Deus. Senhores, foi um prazer, viu, Paulinho? Um abraço, viu? Abraço, Thiago. Até a próxima, de vez em quando. Ô, Paulinho, você viu o nome certo lá, né? Você viu o meu erro, né? Eu errei o nome da moça. É aquele nome que eu te passei. Eu me equivoquei. Cara. Eu me errei. Pra entrega do prêmio. Pra entrega do prêmio. O Paulo vai entregar o prêmio lá no Jardim Noroeste e o Robert vai com a SS Cesta Básica lá no Santa Emília. Blanc, um abraço, até amanhã. Cristina Gerais. Até amanhã. Grande abraço. Robert, valeu. Até domingo. Você tá no Fla-Flu domingo, hein? Fla-Flu e crise na Bélgica e vamos Itália. Peraí, pessoal. Peraí um pouquinho. Diga. A Bélgica não jogou bem o primeiro tempo, a Bélgica não existiu, se recuperou no segundo tempo, mereceu empate, mas a bola não quis entrar, né? Às vezes acontece, você tá lá, né? E a bola às vezes não quer entrar. Acontece. A bola é um detalhe. É um detalhe, né, Paulo Anselmo? Paulo Anselmo outro dia saiu daqui pro aniversário e foi pra rede. Com Paulinho não tem, talvez ele vai pra rede mesmo. Depois de um longo e tenebroso inverno. Um abraço, pessoal. Daqui a pouco, 9 da manhã, tem música, futebol e cerveja com Fernando Blanc, homenagem ao grande Antônio Flávio Alves. Eu volto no próximo domingo. Mentira, volto amanhã à noite, com Corinthians e Internacional e Corinthians. Meu muito obrigado. Lembrando que o programa já em instantes na plataforma do Spotify. Valeu demais. Deu Brasil 1-0 em cima do Chile, classificado para pegar o Peru na semifinal da Copa América. Rádio Futebol na Canela, que tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem